Então é isso, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Fabrício Pessoa. Vamos lá hoje, né? Botar a data bonitinha aqui. Hoje é dia 19/8. Deixa eu ver se tá pegando para vocês, tá? 19/8 do ano de 2025. Estamos nos preparando aí para a nossa próxima edição do Enem. Galera, como a Aline já bem avisou para vocês, né? Lá no grupo do curso, eu, infelizmente, acabei chegando muito tarde em casa, né? Agora são 6h43. Eu realmente ainda tô com um probleminha para chegar em casa, ainda não entendi muito bem o que tá acontecendo, tá? Essa Univasf, essa medicina tá comendo meu fígado, como eu já disse para algumas pessoas, alguns integrantes do nosso curso. Mas calma, as coisas vão se consertar, podem ter certeza, né? A aula gravada eu acredito que não perca muita qualidade não, certo? Até algumas pessoas preferem porque conseguem adiantar, né? Até porque muita gente acaba assistindo, acompanhando o curso gravado e não ao vivo. Então é isso, pessoal. Espero não ter nenhum corte, nem nada do tipo aí na imagem, mas o que tiver, vocês falam aí comigo que eu tento consertar. Tudo bem? Depois regravar. Enfim, aquilo que for melhor para vocês. Então vamos seguir, pessoal, aqui com a nossa aula de física, né? Hoje mais uma aulinha de física, bonitinha. Então deixa eu botar aqui, ó. Nós vamos entrar, pessoal, mais especificamente na parte de MRUV. Semana passada nós trabalhamos MU, que era o famoso movimento uniforme, e agora a gente vem aqui, pessoal, para o movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme. Pessoal, vamos lá. Retilíneo C em linha reta. É isso que a gente costuma dizer. E ele é uniforme, né? Desculpa, movimento retilíneo uniforme não, retilíneo uniformemente variado. Já ia começar errando, desculpa, tá, gente? Então, vejam, né, o MRUV, ele é um movimento retilíneo uniformemente variado. Ele é retilíneo porque ele vai acontecer em linha reta. Ele é uniforme porque você vai ter uma coisa que não vai mudar. E ele vai ser variado porque, pessoal, essa variação aqui, ela tem a ver com a grandeza do que a gente vai chamar de velocidade. A gente viu que, por exemplo, o MRU, que era que caracterizava ele. Caracteriza o MUV, o MOVE, uniforme, é que essa velocidade, ela não muda. Aqui não, aqui a gente está dizendo que ela é uniformemente variado. Então, se ela é variada é porque a velocidade muda. Contudo, gente, essa velocidade ela vai mudar de maneira uniforme. E o que vai ser uniforme aqui é o que nós vamos chamar de aceleração. Então, a aceleração ela vai ter um valor no início até o final desse movimento. Beleza? Então, por isso que a gente chama aqui de movimento retilíneo uniformemente variado. Começando aqui a nossa parte teórica de MRUV, a gente vai falar novamente de um conceito que nós falamos lá no comecinho de cinemática, que foi, pessoal, o conceito do que nós chamamos de aceleração. Ó, aceleração, tá certo? Nós falamos sobre isso daqui. E eu disse para vocês lá, né, nós conseguimos entender muito bem esse conceito, dizendo que a aceleração era nada mais, nada menos que a variação da velocidade. Então, era o quanto que essa velocidade ela ia aumentar, ela ia diminuir, já que a gente está falando de variação. E aí a aceleração, a gente viu que era, na verdade, a variação da velocidade em um dado espaço de tempo. Ou seja, eu vou pegar a variação da velocidade e eu vou simplesmente dividir essa variação pela variação do tempo, porque eu preciso ver, beleza. Ela saiu, sei lá, de 30 km por hora e foi para 80 km por hora, mas dentro de qual espaço de tempo? Então, aceleração é isso, tá? A gente tem aqui, essa daqui é a fórmula principal, é a fórmula base, é a fórmula fundamental. Tu precisa, por obrigação, lembrar disso daqui, certo? É imperdoável tu ir para o Enem ou para qualquer outra prova, né? Porque lembrando que o nosso curso ele não é só para Enem, ele é para SpaceX, ele é para AFA, ele é para EFON, ele é para, assim, para várias provas com um nível muito bom, certo? Claro que essas outras provas militares, a gente vai precisar, sim, trabalhar uma coisinha ou outra, mas ele vai te dar, sim, uma base mais do que necessária para tu continuar, assim, os teus estudos futuramente, certo?
E aí, vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente vai levar em consideração aqui, que a gente vai determinar, é assim como nós fizemos no MU, nós vamos determinar as funções horárias. Então, aqui nós teremos duas funções horárias. A primeira função horária, pessoal, a gente vai chamar de função horária da velocidade. Então, anotem aí, nós vamos chamar de função horária, ó, função horária, tem que lembrar, tá, pessoal? A gente chama de função horária porque o tempo é que vai ser ali alguma coisa que vai variar, né? Então, alguma coisa que vai mudar. Então, todas as outras grandezas possuem uma relação com o tempo. Então, dependendo do valor do tempo, tu pode ter uma velocidade diferente, certo? Então, aqui é a função horária da velocidade. Já adianto para vocês, pessoal, que se vocês forem estudar a parte específica dos gráficos aqui em MRUV, vocês vão ver o tanto que esse conteúdo aqui ele se aproxima do que nós chamamos de função quadrática lá na matemática. Uma função do segundo grau, beleza? Então, para aprender MRUV, a gente precisa saber muito bem, Feitosa, a parte de função quadrática, a gente precisa entender a função do segundo grau, que é de extrema importância. Vamos lá para a gente falar sobre essa função horária da velocidade. Prof, como é que eu faço para determinar essa bicha aqui? Gente, ela é, na verdade, a função primordial, a função básica aberta. Então, o que tu vai fazer? Tu vai pegar a fórmula da aceleração e tu vai abrir. Primeira coisa, vamos lá, vou botar aqui, ó, a aceleração é a variação da velocidade. Eu já falei para vocês que variação em física é sempre um valor maior menos um valor menor. Para ΔV não vai ser diferente. Esse delta só representa para a gente ali a variação. Então, como é que eu vou fazer? Se liga aqui, ó. Eu vou pegar, então, ΔV, que na verdade vai ser a velocidade final, que eu vou chamar simplesmente de V, e vou subtrair a velocidade inicial, que eu vou chamar de V0. V0 é a velocidade inicial, V sem a letra, esse número embaixo, vai ser a velocidade final. Tudo isso aqui dividido pelo ΔT. Mesma coisa, tempo final menos o tempo inicial. Se liga. Quando eu estou estudando aqui a função horária, eu sempre vou levar em consideração, gente, que aquilo ali está começando, está iniciando. Como está iniciando, neste caso, o tempo inicial, ele tem que necessariamente ser igual a zero, porque tu está começando aquilo ali. Portanto, tu vai ficar assim, ó, vamos lá. A aceleração, ela vai ser igual a velocidade final menos a velocidade inicial, tudo isso daqui dividido simplesmente pelo tempo. Por quê, professor? Porque esse T0 ele não é zero, porque eu quero estudar esse movimento no início da coisa. Então, gente, se é o início da coisa, se aquilo está começando, é porque o tempo é zero. O tempo começa em zero e aí ele vai subindo ou vai descendo, tá? Então, neste caso aqui, olha, o que eu vou fazer é pegar esse T que está aqui embaixo e passar ele aqui para o outro lado, só que aí eu passo ele com a operação inversa. Então, se ele está dividindo, né, ele vai passar multiplicando. Então, vai ficar da seguinte forma, se liguem aqui. AT, deixa eu pegar aqui a caneta correta. Então, fica a aceleração vezes o tempo, tudo isso daqui igual a velocidade, menos a velocidade inicial. Vocês estão entendendo, né, que o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é a prova. É simplesmente a demonstração dessa função horária da velocidade, tá certo? Agora, o que eu vou fazer é o seguinte, espelhar essa equação. Espelhar o seguinte, um tem aqui uma igualdade, então ele vai ficar assim, ó. É a mesma coisa de dizer que V menos V0 é igual a A vezes T. É a mesma coisa. Agora, o que eu faço é isolar a velocidade. Então, essa velocidade ela é igual a... O V0 está negativo, passa positivo, então fica V0 mais a aceleração vezes o tempo. Eu tenho aqui, ó, a prova. Nós fizemos a demonstração da função horária da velocidade. Então, deixa eu colocar ele aqui bonitinho, tá? Dentro de um quadradinho. Colocar ali como sendo a demonstração, certo? Informando aqui em cima que é a demonstração, certo? Ó. Massa, beleza, tá, gente?
Então, temos aqui a demonstração. Por quê? Porque o que vai sobrar, na verdade, é a função horária. Olha qual foi a função horária aqui, minha gente. A função horária, nesse caso, foi a velocidade final sendo igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Inclusive, pessoal, tem uma frasezinha que a gente utiliza para memorizar, né, essa fórmula aqui. E aí, a frasezinha que eu particularmente uso é: vovô e vovó, vovô e vovó ainda tricotam. Pronto. Eita, tricotam. Com M no final e não N, né? Pelo amor de Deus. Aí, olha, nesse caso você tem V final, V inicial, A de aceleração e T de tempo. Então, vovô e vovó ainda tricotam. É o famoso V igual a VO mais a T, a função horária da velocidade. Prof, quando é que eu vou ter que utilizar essa fórmula? Quando ele te der a velocidade inicial e te der a aceleração, por exemplo, e o tempo. Então, você vai ali já relacionar e já tentar entender que é o momento certo de usar essa fórmula aqui em específico, ok? Mas lembrando, pessoal, aqui é a primeira fórmula. Nós temos também uma outra função horária, que a gente vai chamar, na verdade, aqui de função horária da posição. Então, deixa eu descrever aqui, ó. Função horária da posição. É certo? Pessoal, a função horária da posição, eu não vou fazer prova para vocês dela não, porque ela é meio trabalhosinha, tá? Vou ser bem sincero com vocês. Ela é bastante trabalhosa para a gente poder fazer aqui a demonstração dela. Mas eu já vou apresentar, tá, pessoal? E a função horária da posição, ela é essa daqui, ó. Então, pegar o S, que lembra que é o S final, né? Então, a posição final vai ser igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Tudo isso daqui, pessoal, dividido por 2, ó. Então, nós temos aqui a função horária da posição. E aí, a frasezinha que a gente usa, que eu particularmente, né, uso isso desde o meu ensino médio mesmo, eu aprendi, inclusive, essas frasezinhas com o meu antigo professor de ensino médio, é sentado, sozinho, ó, sentado, sozinho, vendo TV até 2h30. Meia porque tá lá embaixo, né? Então fica sentado sozinho, vendo TV até 2h30. E aí, claro, né, gente? São frasezinhas que tem professor que, assim, acha um horror, né? Você utilizar essas frasezinhas para poder conseguir memorizar essas fórmulas aqui, né? Mas não vejo muito problema não, tá, gente? Eu era aquela pessoa que, nossa, abominava, sabe? Eu não utilizava frases, porque eu achava que frase, né? Assim que eu comecei a ministrar aula, eu achava que essas frases faziam mais atrapalhar do que ajudar, porque a pessoa não entendia de onde que saía, quando na verdade não é assim, né? Se você conseguir ter a capacidade de aplicar esta bagaceira aqui, cara, você vai conseguir qualquer coisa na sua vida. E é isso. Assim, a frase, se você usa vovô e vovó ainda tricotam, ou sentado sozinho vendo TV até 2h30, isso pouco importa. É algo livre. Se você é uma pessoa que consegue entender, consegue aprender assim, cara, vai fundo. Faz isso, né? Se vai te agradar, se vai te ajudar, show. Beleza, gente. Então, nós temos aqui a nossa segunda função horária. Mas nós temos aqui também, pessoal, vocês podem perceber, todas essas funções que eu estou apresentando para vocês aqui são funções horárias. Ou seja, são funções que dependem necessariamente do tempo. Então, todas essas grandezas estão sendo escritas em função do tempo. Então, eu tenho uma terceira equação, eu tenho uma terceira função que vai ser quando você não tiver o tempo. Então, quando você não tiver o tempo como grandeza, ou seja, a questão não te apresentar quanto tempo que aquele corpo demorou para se deslocar, ou quanto tempo que aquele corpo levou para variar sua velocidade, aí vocês vão usar
assim, a mais famosa. Inclusive, gente, para Enem, na minha concepção, é a mais importante, que é a famosa equação de Torricelli. Equação de Torricelli ou Torricelli. Eu gosto de falar Torricelli porque eu sou brasileiro, né? Pessoal, Torricelli, prof, quando é que eu vou usar essa criatura? Quando ela não der o tempo. Então, se não te der o tempo como grandeza, tu já sabe que de cara vai utilizar Torricelli. E Torricelli, gente, Torricelli, eu utilizava a seguinte frase para memorizar. Eu utilizava vovô e vovó mais duas amigas. Prof, não entendi. Isso aqui, ó. Vovô, como é vovô, é dobrado. Então, eu venho aqui e coloco V quadrado. É igual a VO ao quadrado. Então, ó, vovô e vovó mais duas amigas. Amigas termina com S. Então, delta S. Isso daqui, pessoal, é Torricelli, certo? Vai ser a velocidade ao quadrado, velocidade final ao quadrado, mais a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. Isso aqui é o famoso Torricelli, certo? Gente, Torricelli também dá para tu fazer a prova dela. Inclusive, gente, ó, até para a galera do curso mesmo, tá? Eu vou fazer as provas dessas duas funções, essas duas fórmulas aqui que eu não fiz agora, né? São as provas, as demonstrações, como vocês gostarem de falar, mas eu vou fazê-las separadamente, tá? Então, eu vou ter um vídeo exclusivo que eu vou colocar lá no Classroom, inclusive, na parte de materiais gerais. Então, vocês abrem o Classroom do curso, vai na aba lá de materiais gerais, que é quase a última, e aí vocês vão ter um vídeo específico, tá? Da prova, pra galera aí que gosta de aprofundar um pouco mais. Agora eu não vou aprofundar tanto, porque não é esse o objetivo da aula nesse momento, certo? É mais apresentar, tipo, para vocês, eu apresentei essa primeira, porque ela é um pouquinho mais fácil, ela é bem mais rápida, então dá pra gente fazer numa boa, né? Eu acho que vocês conseguem captar, compreender isso. Mas essas outras duas aqui que são um pouquinho mais chatinhas, aí eu vou deixar para vocês ali em um vídeo específico, ok? Pessoal, passando adiante, porque a gente ainda não vai partir para as questões, porque eu quero ver o máximo de teoria aqui, certo? Antes de passar para os exercícios, a gente vai entrar agora, pessoal, para as classificações de movimento. Isso é de extrema importância, principalmente para o Enem. Então, coloca aí, tá, pessoal? A gente vai estudar as classificações de movimento, ou os tipos de movimento, como vocês quiserem falar, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó, classificação ou classificações de movimentos. Classificações de movimentos. Prof, o que é que significa isso? Gente, assim como no MU, no MRU, no movimento retilíneo uniforme, que você tinha algumas classificações de movimentos, aqui no MRUV você também vai continuar tendo essas mesmas classificações, né? Ou melhor, você vai ter classificações para determinar ali qual é o tipo de movimento. Professor, falando sobre MRUV, quais são as classificações? O primeiro, pessoal, a primeira classificação é o movimento que nós vamos chamar de movimento acelerado. Acelerado. Pessoal, o movimento vai ser acelerado quando o quê? Quando a velocidade e a aceleração tiverem o mesmo sinal. Então, quando a aceleração e velocidade possuem os mesmos sinais. Os mesmos sinais. Ou seja, quando tu tem a aceleração positiva e a velocidade positiva também, esse movimento ele vai ser acelerado. Já se tu tiver ali a aceleração negativa e a velocidade negativa também,
podem perceber que mesmo que eles dois estejam negativos, eles dois possuem o mesmo sinal, certo? Possuem sinais iguais. Então, nesse caso aqui, pessoal, em específico, esses dois movimentos serão classificados como sendo movimentos acelerados. Então, deixa eu colocar aqui um exemplo. Prof, normalmente vai vir como isso aqui? Como é que eu vou fazer para identificar? Cara, normalmente eles utilizam a função horária da velocidade. Então, vamos supor que ele te apresentasse dessa forma aqui, olha. Velocidade final é igual a 5 mais 8 vezes t. Pronto. Aqui eu tenho o que? Aqui eu tenho a equação da velocidade de um determinado corpo, certo? E aí vocês podem perceber aqui que esse primeiro cara, lembra, se eu fosse representar isso aqui de maneira genérica, a fórmula, né, ou seja, a equação horária, a função horária da velocidade no MRUV é velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração, tudo isso daqui vezes o tempo. Então vamos lá comigo, olha só. O primeiro carinha que aparece aqui tem que ser a velocidade final, depois da igualdade já vai aparecer, sem estar acompanhado do tempo, a velocidade inicial, e ao lado do tempo a gente vai ter a aceleração. Então, se a gente fosse levar em consideração dentro dessa função, dessa expressão que eu passei aqui para vocês, que é a expressão V é igual a 5 mais 8t, vocês já poderiam dizer de cara que a velocidade inicial desse movimento, desse corpo, é 5, notem, 5. A gente está percebendo que o sinal é positivo, enquanto a aceleração aqui vai ser 8, e o 8 também vai ser positivo. Portanto, isso daqui se trata, pessoal, de um movimento que ele é classificado como movimento acelerado. Sacaram? Que aí, nesse caso, eu vou ter dois sinais exatamente iguais. Já se eu tiver, pessoal, um movimento em que a aceleração e a velocidade são diferentes, eu vou dizer que esse movimento vai receber a classificação de movimento do tipo retardado. Então, anotem aí no resumo de vocês que o segundo vai ser movimento retardado. Pronto, muito bem. Pessoal, movimento do tipo retardado, eu já disse para vocês que tanto a aceleração quanto a velocidade, elas vão possuir, ó, então, a aceleração e velocidade possuem sinais distintos. Pronto, viram lá, ó, possuem sinais distintos. Então, tu teria um movimento que seria da seguinte forma: a aceleração positiva e a velocidade negativa, ou então a aceleração negativa e a velocidade positiva. Nesses dois casos aqui, vocês podem perceber que nós teremos aqui, opa, deixa eu botar aqui a aceleração melhor. Pronto, muito bem, tá bem desenhadinho, né? Mas aqui nós teríamos um movimento do tipo retardado. Então, como é que eu faria para identificar isso, professor? Faria assim, ó, velocidade final é igual a menos 8 mais 5t. Então, aqui a gente identifica o quê? A gente identifica que a velocidade inicial ela é menos 8, enquanto a aceleração ela é 5. Então, percebam, nós temos aqui sinais distintos, então isso aqui se trata de um movimento do tipo retardado. E eu poderia ter também, gente, da seguinte forma: velocidade é igual a 3 menos 8t. Aí, novamente, velocidade inicial 3 e a aceleração menos 8. Também se trataria de um movimento puramente retardado. Então, vamos lá para a gente poder recapitular. Vamos lá. Movimento acelerado é aquele em que tanto que a aceleração e a velocidade possuem sinais iguais, mesmos sinais. Já o retardado é aquele em que a aceleração e a velocidade elas possuem sinais distintos. Gente, eu não sei se minha imagem ficou na frente. Vão me perdoar, pelo amor de Deus, espero que não tenha ficado na frente, que vocês tenham entendido isso. Ok? Gente, agora vamos estudar os gráficos, né? Os gráficos dessas funções no MRUV, ó.
Isso aqui, inclusive, é importantíssimo, tá? Para o Enem mesmo, isso aqui é crucial. Então, deixa eu anotar aqui, ó, gráficos no MRUV. Gráficos no MRUV. Legal, cara. Vamos lá, pessoal. O primeiro gráfico que nós temos aqui vai ser o gráfico que nós vamos trabalhar a velocidade ou a velocidade pelo tempo. Então, nós teremos uma coisa mais ou menos assim, olha só. Aqui e aqui, tá? Ó. Então, nós temos aqui o tempo e aqui nós temos a velocidade. Gente, toda vez que vocês virem aqui velocidade e tempo, vocês podem perceber, né, que você vai ter essa seguinte fórmula aqui. Nós teremos a função horária da velocidade, que é a velocidade final é igual à inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Então, vejam, gente, olha só. Aqui nós teremos, né, que o tempo ele vai ser variado. Então, ele é que vai ser aqui essa grandeza, né? Aí eu esqueci o termo, gente. Essa incógnita vai ser incógnita de fato dessa equação, dessa função. E se vocês forem perceber aqui, olha, como o t, né, é ele que vai fazer com que os outros valores variem. Então, veja, a velocidade final ela vai depender exclusivamente do valor desse tempo, correto? Porque a aceleração é constante, a aceleração ela é fixa, ela não muda, beleza? Então, significa que a velocidade está dependendo exclusivamente de quem? Está dependendo exclusivamente do tempo. Por quê? Porque a velocidade inicial ela não muda. Tá? Então, se o corpo ele começa do repouso, por exemplo, significa que a velocidade inicial é zero. Então, essa velocidade inicial ela não vai mudar. Se ela mudar, a partir do momento que mudou, tu já não tem mais a velocidade inicial. Tu vai ter a velocidade final. Deu para entender isso, gente? Espero que sim, tá? Então, significa aqui que a incógnita, né, que vai fazer com que os outros dependam dela é o tempo. Então, esse tempo aqui, podem perceber que o expoente dele é 1. Então, se o expoente é 1, é porque esse cara aqui se trata de uma função do tipo função afim. Sacaram isso, gente? Então, ela vai ser isso daqui, olha, vai ser representada, na verdade, por uma reta. Beleza, gente. Vou até botar essa reta um pouquinho mais baixo, porque eu vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante, olha. Aí, outra coisa, pessoal, no gráfico da velocidade pelo tempo, o início da reta aqui, ó, vocês vão dizer o quê? Vocês vão identificar que é a velocidade inicial, tá certo? E aí, vejam só, nós temos aqui, olha, nós conseguimos fechar esta criatura aqui, tá vendo? Ó? Nós conseguimos fechar ela. E aí, a partir do momento que tu fecha isso daqui, tu vai ter uma figura geométrica aqui dentro. Vocês estão conseguindo enxergar, né? Vocês vão ter essa figura geométrica toda aqui. E sabe o que é que a gente pode fazer, gente, nisso aqui, ó? A gente pode fazer o seguinte, se eu quiser determinar a área disso daqui, a área disso, gente, vai ser numericamente, a gente representa numérico assim, coloca um tracinho em cima, então significa que a área do gráfico, que a gente vai determinar, ela vai ser numericamente igual ao deslocamento, ou seja, a variação de posição. Então, vai ser numericamente igual ao ΔS. Ok, gente, espero que vocês tenham entendido isso, tá? Então, eu tenho que a área vai ser numericamente igual à variação da posição. Beleza, gente? Deu para entender isso aqui, né? Espero que sim, tá? Espero que vocês tenham conseguido captar e entender muito bem. Ok? Gente, é isso. Até então, a gente está conseguindo resolver uma boa, correto? Agora, nós temos o segundo gráfico, pessoal, que vai ser o gráfico da posição e do tempo. Então, ó, nós tivemos aqui em cima o da velocidade versus o tempo, agora nós teremos o da posição, eu vou chamar de S, pelo tempo. Aí, novamente, deixa eu colocar aqui, ó, pessoal, deixa eu abrir uma outra página, pronto, e fica legal assim. Mas, e aqui eu vou botar o gráfico, tá? Ó, aqui eu tenho esse eixo, aqui eu tenho esse outro eixo. Aí, como é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou dizer que esse eixo de cá vai ser a posição do corpo e esse eixo de cá, que é o horizontal, vai ser o tempo. Beleza? Gente, se eu for determinar isso aqui, nota,
eu tenho posição e tempo. Então, neste caso aqui, eu vou ter essa fórmula. S é igual ao SO mais o VOT mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por 2, ó. Eu tenho isso tudo, tá vendo? Aí, nesse caso aqui, percebam, o tempo também vai ser a grandeza aqui, ela vai mudar. Então, ela vai variar. Então, pode ser tempo 0, pode ser tempo 1, pode ser tempo 2, tempo igual a 3, tempo igual a 4 e assim sucessivamente. A questão, gente, é que, olha, o tempo ele está elevado ao quê? Está elevado ao quadrado. Então, se está elevado ao quadrado, nesse caso, vai ser uma função do tipo quadrática. Então, se é uma função do tipo quadrática, a gente vai ter, na verdade, uma parábola, certo? Então, como o movimento ele não vai ser completo, né? Ele vai começar de uma determinada posição, e aí ele pode subir ou ele pode descer, a gente vai representar da seguinte forma. Eu vou até representar aqui, ó. Vamos supor que esse cara comece aqui. Então, se ele começa aqui, significa que ele é o S0. E aí, né, como vamos supor que seja o movimento do tipo acelerado. Então, se for acelerado, aí ele vai fazer isso daqui, gente, olha. Tá vendo? Ele vai fazer desta forma aqui. E se vocês forem perceber, se eu quiser, eu posso prolongar ele para trás. Se eu prolongar esse miserável aqui para trás, vocês vão perceber que ele vai formar uma parábola. Por isso que é uma função quadrática. Deu para entender isso, gente? Então, é isso aqui que vai acontecer, tá certo? Aí nota, o que está acontecendo com a posição? A posição está aumentando. Então, se a posição está aumentando, significa que tanto a velocidade quanto a aceleração possuem os mesmos sinais. Portanto, tu pode dizer que isso daqui é um movimento do tipo acelerado. Já, se tu tivesse lá em cima, aqui é uma posição inicial aqui em cima, e tu tivesse desta forma aqui, pô. Ó, tá vendo? Tu teria este movimento aqui não sendo acelerado, mas sim ele sendo do tipo retardado. Por que, prof? Seria Eita, meu Deus, cadê? Retardado. Prof, por que seria retardado? Porque a posição está caindo, significa que ele está perdendo posições. Ele está meio que voltando, entendeu? Então, se ele está perdendo posição e ele está voltando, neste caso, o movimento é retardado, porque significa que tanto a velocidade quanto a aceleração possuem sinais distintos. Ok, gente, deu para entender? Espero que sim. Inclusive, lá de cima aqui, olha, a gente percebe que essa reta, ela está uma reta do tipo crescente. Mas eu poderia ter aqui também uma reta dessa forma aqui, ó. Se eu tivesse essa reta assim, perceba, a reta nesse caso aqui estaria decrescente. Então, se estava decrescente, significa que a velocidade está caindo. Se a velocidade está caindo, é porque este movimento é um movimento retardado, tá? Ele é um movimento desacelerado. Enquanto aqui ele está sendo um movimento em que essa velocidade está aumentando. Então, isso daqui, ó, se vocês forem perceber, é uma reta do tipo crescente. Então, se é uma reta do tipo crescente, significa que ela vai ser um movimento acelerado. Aí nós temos também, pessoal, aqui uma terceira fórmula, tá? Nós vamos ter uma terceira fórmula que vai ser, nesse caso, a aceleração e o tempo. Ó, vou mudar aqui. Fórmula não, gente, desculpa, gráfico, tá? Nós teremos aceleração pelo tempo. Aí, novamente, aqui, deixa eu colocar, tá, para vocês. Pronto. Aqui, como sempre, eu boto o tempo, que eu gosto, né? E aqui a aceleração. Gente, a aceleração, ela é uniforme. Então, se ela é uniforme, ela não muda. Então, ela é deste jeitinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui vai ser a aceleração e ela vai continuar sempre a mesma no decorrer do tempo. E aí percebam que esse gráfico eu também posso fechar. Se eu fechar, eu vou ter uma área. E aí essa área, pessoal, se eu determinar ela, ela vai ser numericamente igual à velocidade. Vocês sabiam disso? Porque vejam, percebam aqui que se eu fosse determinar, olha, esta altura aqui todinha, a altura desse gráfico, que é isso aqui, seria simplesmente a altura. Enquanto este comprimento aqui, ó, esta largura, né, seria, na verdade, o tempo. Então, se eu fosse determinar isso aqui vai ser um retângulo. Retângulo, a gente lembra que a área dele é base vezes a altura. Então, a área aqui, eu estou pegando a base, que é o tempo,
e estou multiplicando pela altura, que é a aceleração. Ou seja, eu estou pegando a aceleração e estou multiplicando pelo tempo. Gente, a aceleração e tempo, se liguem. Eu tenho essa fórmula aqui, ó, vê se vocês vão entender isso. Eu sei que a velocidade final é igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. O famoso vovô e vovó ainda tricotam. Percebam, eu posso passar essa velocidade inicial para cá. Então fica V menos V0, tudo isso igual a aceleração vezes o tempo. V menos V0 é, na verdade, ΔV, a variação. Então, perceba, a variação de velocidade aqui está sendo, neste caso em especial, o produto entre a aceleração e o tempo. Foi justamente isso daqui que a gente fez a multiplicação, que nós fizemos o produto aqui. Então, se eu estou fazendo o produto da aceleração pelo tempo, é porque a área disso aqui vai ter que ser numericamente igual à velocidade. Deu para entender isso, né, gente? Espero que sim, tá? Agora, o que é que eu vou fazer? Pessoal, vou pausar rapidinho aqui o vídeo, certo? Mas aí daqui a pouco volta para vocês, porque eu vou separar umas questões para a gente poder fazer. Combinado? Então, aguarda um pouquinho, daqui a pouquinho a gente volta, beleza? Vamos lá, pessoal, para a nossa segunda parte da aula, né? Agora, então, resolvendo as questões. Lembrando que a gente está vendo movimento retilíneo uniformemente variado, tá? E aí, essa primeira questão que eu separei foi da UFPA. Inclusive, gente, se vocês quiserem, vocês podem ir pausando os vídeos, pausando o vídeo, resolvendo e vindo aqui comigo para a gente poder fazer a resolução. Lembrando, pessoal, se você estiver vendo que está demorando muito para você conseguir resolver esses exercícios, você dá play e continuar ali, anotar, prestar muita atenção no raciocínio que a gente vai usar, tudo bem? Então, essa questão ela fala o seguinte, pessoal, vejam só. Um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado. E após percorrer 12 metros, inclusive ele parte do repouso. Isso aqui é algo que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? E após percorrer 12 metros, está animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. A aceleração escalar do ponto material em metros por segundo vale quanto? Pessoal, vamos lá, para a gente anotar. Se ele disse que o ponto material ele parte do repouso, gente, partir do repouso significa que a velocidade inicial deste corpo, a velocidade inicial deste corpo é simplesmente zero. Tá? Então, isso que significa. Então, vejam, aqui nós temos a velocidade inicial valendo zero. Nós temos aqui dizendo que ele percorreu 12 metros. Cara, se ele percorreu 12 metros é porque o ΔS dele, né? A gente pode dizer mesmo, tá? O ΔS dele foi 12 metros. Ou então a posição final, enfim, como você quiser falar, tá? Mas o ΔS dele foi 12 metros, porque ele percorreu essa quantidade. E disse que ele estava animado ao final desse processo de uma velocidade escalada de 6 metros. Então, significa que a velocidade inicial, significa a velocidade final desse cara aqui é de 6 metros por segundo. E ele está perguntando aqui qual é a aceleração. Percebam, gente, olha para a questão. A questão que passou o tempo, se a resposta for não, tu já de cara vai saber que você vai ter que usar a equação de Torricelli, porque ele não te deu tempo. Então, preste atenção. Então, os dados são o quê? Como é que eu faço esse tipo de questão, esse tipo de exercício? Física sempre é assim. Primeiro, lê com atenção, marca o que é importante, depois tu anota o que é importante, todos os dados, e analisa. Cara, ele me deu velocidade inicial, me deu deslocamento, né? Me deu a variação da posição, a variação do espaço, me deu a velocidade final, me deu a aceleração. Poxa, no caso de que a aceleração, perdão, mas poxa, não me deu tempo. Se ele não te deu tempo, cara, é porque certamente ele quer que tu determine usando o Torricelli. E como é que eu faço o Torricelli, cara? É a velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação de espaço. Vovô e vovó mais 2 amigas. Então, substituindo, eu vou ficar assim, com a velocidade final, então fica 6 ao quadrado, igual a 0 ao quadrado, mais 2 vezes a vezes 12. Então, 6 ao quadrado, 36. 0 ao quadrado é o próprio zero, desapareceu. 2 vezes 12, 24. 24A. Deixando só o A de um lado da igualdade, o 24 que está multiplicando, ele passa dividindo. Vou simplificar em cima e embaixo por 6. Por quê? Quando eu divido por 6 em cima, ou seja, ficar 36 por 6 dá 6. E 24 por 6, isso aqui vai dar 4, porque 6 vezes 4 dá 24. Aí 6 por 4, isso aqui por 2 dá 3, por 2 dá 2,
3 sobre 2, isso aqui vai dar 1,5. Então, a aceleração é 1,5 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a resposta aqui, letra A de amor. Beleza, gente? Então, já respondemos aqui a nossa primeira questão. Bora partir para a segunda, ó. Essa segunda aqui, ela é da PUC, ela fala o seguinte, vejam só. Muitos acidentes acontecem nas estradas porque o motorista não consegue frear seu carro antes de colidir com o que está à sua frente. Analisando as características técnicas fornecidas por uma revista especializada, encontra-se a informação de que um determinado carro consegue diminuir sua velocidade em média 5 metros por segundo a cada segundo. Atenção para essa informação. Se a velocidade inicial desse carro for de 90 km por hora, a questão foi boazinha, já me passou aqui a conversão, mas nota que ela não seria obrigada a me passar essa conversão. Ele pergunta a distância necessária para ele conseguir parar será de aproximadamente quanto? Pausa o vídeo, tenta fazer, volta comigo aqui para a gente poder fazer a resolução. Então, se liga, pessoal, notem que ele não me passou o tempo. Olha só o que foi que ele me disse. Ele falou que o carro ele diminui a velocidade, gente. Diminuir a velocidade significa desacelerar. Desacelerar significa que a aceleração é negativa. Então, eu posso dizer que a aceleração, nesse caso, é 5 metros por segundo a cada segundo, ou seja, é menos 5 metros por segundo ao quadrado, porque essa é a unidade de medida da aceleração. Ele disse que a velocidade inicial, ou seja, que o V0 é de 90 km por hora, foi bonzinho, me disse que 90 km por hora é, na verdade, 25 metros por segundo. Lembra, para poder fazer a conversão, eu teria que dividir por 3,6, tá? Então, dividiria por 3,6 a velocidade que estaria em quilômetros por hora. Beleza? Ele me pergunta qual é a distância necessária. Gente, distância é variação de tempo. Aí ele fala aqui que ele quer parar. Poxa, se ele quer parar, ele quer que a velocidade final seja quanto? Se ele quer parar, ele quer que seja 0. Vamos lá. A questão me deu todos esses dados. Então, a questão me deu a aceleração, me deu a velocidade inicial e me deu a velocidade final e quer que eu determine o ΔS. O que foi que faltou, tecnicamente? O tempo. Então, se faltou o tempo, eu tenho que usar Torricelli. Torricelli lembra velocidade ao quadrado, velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação do espaço. Pessoal, sempre quando for resolver as questões de física, sempre lembrem-se de anotar as fórmulas. Ah, professor, mas eu já anotei a fórmula 50 vezes. Cara, é assim, a gente aprende por repetição, tá? A arte da aprendizagem, a arte do aprender é a repetição, é o tanto de contato que tu tem com aquilo. Então, fica da seguinte forma, a velocidade final é 0, então fica 0 quadrado, igual a inicial, que é 25, então fica 25 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração é menos 5, então fica 2 vezes menos 5, vezes o ΔS, que é justamente o que eu quero determinar. Isso fica 0 ao quadrado é 0, 25 ao quadrado é 25 vezes 25 dá 625, mais com menos, então fica 2 vezes 5, 10, menos 10 ΔS. O que eu vou fazer? Vou pegar esse menos 10 ΔS, que está negativo aqui, e vou passar ele para o outro lado positivo. Então fica 10 ΔS igual a 625. Portanto, ΔS aqui ele vai ser 625, tudo isso dividido por 10. Dividir por 10 é voltar caso uma vírgula. Então, isso aqui eu vou ficar com 62,5 metros. Portanto, aqui eu tenho 65,5, letra E de esperança, letra E de expectativa. Fechou, galera? Vamos aqui para a gente passar para a próxima questão. Essa aqui é da Estadual do Rio Grande do Norte, que diz assim: seja o gráfico da velocidade em função do tempo de um corpo em movimento retilíneo uniformemente variado representado abaixo. Considerando a posição inicial deste movimento igual a 46 metros, então a posição do corpo no instante t igual a 8 segundos é de quanto? Pausa o vídeo, tenta fazer, vem com a gente aqui para poder fazer a resolução. Tranquilo? Então, vamos lá, pessoal. Ele está dizendo que a posição inicial vai ser 46.
Ele quer saber qual vai ser a posição final em 8 segundos. Gente, percebam aqui que você tem o gráfico velocidade e tempo. Eu disse para vocês que o gráfico velocidade e tempo é uma reta. E aí, se eu determinar a área do gráfico, isso aqui é numericamente igual a o ΔS. Não foi isso que a gente falou? Então, é isso que eu quero fazer. Ele quer saber qual é a posição do corpo, tá vendo? Então, a posição inicial dele foi 46 metros. Então, ele já estava em 46. Posição do corpo, gente, a posição do corpo no instante 8, ele quer saber qual vai ser a variação, certo? Desculpa, ele quer saber qual vai ser a posição final. Aqui a gente vai determinar a área, vai encontrar a variação. Então, eu vou pegar essa variação e vou somar com a inicial. E como é que eu faço isso? Lembra, eu vou dizer, por exemplo, que aqui é o ponto 8, ó. Se liguem, tá? E aqui é o ponto 8. Olha só. Lembra, o que é que eu vou fazer? Vou determinar a área do gráfico. Então, eu tenho o gráfico esta primeira parte e tenho o gráfico esta segunda parte aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tenho aqui duas partes nesse gráfico. O que eu vou fazer é determinar o ΔS. O ΔS vai ser o quê? Vai ser a soma dessas duas áreas. Então, eu vou pegar o pedaço 1 e vou somar com o pedaço 2. O pedaço 1 aqui, pessoal, é um triângulo. Eu lembro que triângulo, lá das aulas de matemática, né? A fórmula é base vezes altura. Tudo isso aqui dividido por 2. Olha a base vem do 0 até o 5, portanto, é 5. Vezes a altura vai do 0 até o 10, vezes 10, tudo isso dividido por 2. Isso fica 5 vezes 10, 50, 50 por 2, 25. Então, aqui, 25 metros, tá certo? Então, nessa primeira parte do movimento, ela variou 25 metros. Na segunda parte, eu vou fazer do mesmo jeito, já que é um triângulo, é do mesmo jeito. De 5 para 8, eu caminhei 3, então fica base é 3, vezes a altura, percebam aqui, olha, e essa altura, ela vai ter que estar aqui embaixo, ó. Tá vendo? Que é justamente o que eu vou precisar determinar, né? Eu achei que eu pudesse fazer ali, mas realmente eu não vou conseguir fazer, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal, é determinar primeiro qual vai ser a aceleração, ó. A aceleração é ΔS sobre o ΔT. Então, a aceleração, ela fica... Eu vou fazer a do primeiro, tá, gente? Ele saiu de 10 para 0, então fica... A variação vai ser a final foi 0, menos a inicial, que é 10, tudo isso dividido pelo espaço de tempo. E tudo isso ela fez em exatos 5 segundos. Então, isso vai ficar menos 2 metros por segundo ao quadrado. Olha que coisa boa aqui, tá vendo? Já tem uma aceleração aqui, ok? Então, sendo aquela ali a minha aceleração, e eu tendo aqui qual foi o tempo, eu consigo determinar qual é essa velocidade final, tá? Então, fica dessa forma aqui, ó. Velocidade inicial é igual a velocidade... Desculpa, a velocidade final é igual a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Então, fica, a velocidade final a inicial, ela estava neste ponto aqui, que era justamente 0, mais a aceleração é menos 2, vezes o tempo, perceba, saiu daqui, veio para aqui. Isso aqui tudo ela fez em 3 segundos. Então, fica menos 6. Portanto, isso aqui, pessoal, dá menos 6. Então, vezes menos 6 sobre 2, isso aqui, pessoal, vai ficar menos 9, né? Então, menos 9 metros. Portanto, pessoal, fica da seguinte forma, a posição. A inicial era 46, e eu vou somar com isso daqui, ó. Vai ficar, neste caso, 25 menos 9 dá 16 metros. Então, 46 mais 16. Isso fica 12, 5, 6. Ou seja, no final, ele ficou na posição 62 metros, letra B de bola. Ok? Bora aqui para a gente passar para a próxima. Ó, essa aqui da FEI SP, São Paulo. Então, questãozinha que ela é teórica, pausa o vídeo, tenta fazer e vamos comigo aqui para poder fazer a resolução. No movimento retilíneo uniformemente variado, com velocidade inicial nula, então significa que a V0 é 0, velocidade inicial é 0, a distância que é percorrida, ela é o quê? Então, perceba, é diretamente proporcional ao tempo do percurso, é inversamente proporcional ao tempo de percurso
é diretamente proporcional ao quadrado do tempo de percurso, é inversamente proporcional ao quadrado do tempo de percurso, ou é diretamente proporcional à velocidade. Então vamos lá, pessoal. Ele está falando aqui que a velocidade inicial ela é nula. Ele quer saber a distância. Então eu vou ter que usar a S é igual a S0 mais VO vezes T mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, tudo isso sobre 2. Percebam aqui, olha, ele quer saber a variação, a distância percorrida, eu vou passar esse cara para o outro lado. Quando eu passar para o outro lado, eu vou ficar com S menos S0. S menos S0, ou seja, uma coisa final menos uma coisa inicial, é a variação daquilo. Então, eu vou escrever simplesmente como sendo ΔS. Igual, ele diz que a velocidade inicial é nula, então isso aqui vai dar 0. Vai sobrar só A vezes T quadrado, tudo isso sobre 2. Gente, o espaço percorrido ele é diretamente proporcional ao tempo do percurso? Não, não é o tempo. Ele é o quadrado do tempo. Cuidado, tá? Muita gente vai cair, muita gente caiu, eu tenho certeza, nessa pegadinha. Não é o tempo, é o quadrado deste tempo. É inversamente proporcional ao tempo do percurso? Não, não é inversamente. É diretamente. Então, já pode remover aqui também. Remove esta segunda, remove esta primeira aqui, tá? Então, pode remover as duas. C. Ela é diretamente proporcional ao quadrado do tempo do percurso. Perfeito, ó, diretamente proporcional ao quadrado. Assim como é diretamente proporcional à aceleração. Então, tá tudo tranquilo aqui. Letra D. Letra C, desculpa. A letra D diz assim, inversamente proporcional ao quadrado do tempo, é justamente o contrário, né? Não é inversamente, é diretamente. E letra E, diretamente proporcional à velocidade. Também não, aqui não tem nada a ver. Né? Enfim, é isso aqui, tá? Letra C de casa. Espero que você tenha acertado também. Vamos passar aqui para a próxima. Ela fala o seguinte, olha só. Quanto tempo uma pessoa levou para sair do repouso? Lembra, gente, repouso é o quê? É a velocidade inicial sendo igual a 0. E atingir uma velocidade de 10 metros por segundo, sabendo que a sua aceleração era de 0,4 metros por segundo ao quadrado. Pausa o vídeo, vem aqui para a gente fazer a resolução. Então, percebam, a questão disse que a velocidade inicial é 0, disse que a velocidade final, que ele vai atingir 10 metros por segundo, e a aceleração é de 0,4. E ele quer saber o tempo. Então, cara, ele não deu o tempo, mas ele quer saber o tempo. Portanto, eu não posso usar a Torricelli. Eu tenho que usar, neste caso, uma que tenha velocidade. Perceba que ele não me passou ΔS. Então, eu vou utilizar vovô e vovó ainda tricotam. V final é V inicial mais aceleração vezes o tempo. Então, fica no lugar da velocidade final 10, velocidade inicial 0, a aceleração 0,4, tudo isso vezes t. Então, vai ficar basicamente assim, né, gente? 0,4t é igual a 10. Então, o tempo aqui é 10 dividido por 0,4, porque o 0,4 está multiplicando o t, ele desce para o outro lado, lá dividindo. Vou multiplicar por 10 em cima, por 10 embaixo, vou ficar aqui com t, igual a 10 vezes 10 dá 100, e 0,4 vezes 10 dá o próprio 4. E 100 por 4, pessoal, isso aqui vai dar exatamente 25 segundos. Portanto, letra B de bola. Questãozinha fácil, né, gente? Gostosinha, para não zerar mesmo. Próxima. Ela fala assim, uma bike speed atingiu uma velocidade final de 30 metros por segundo após 4 segundos, com uma aceleração de 7 metros por segundo ao quadrado. A partir dessas informações, calcule sua velocidade inicial, pausa o vídeo, vem aqui para a gente poder fazer a resolução. Então, vamos lá, pessoal. Ele disse assim, que ele atingiu uma velocidade final de 30 metros por segundo. Então, o V aqui é 30 metros por segundo. Após 4 segundos. 4 segundos aqui é o tempo. Então, após 4 segundos, com uma aceleração de 7 metros por segundo ao quadrado. A partir dessas informações, calcule qual foi a V0, então qual foi a V inicial. Então, percebam, gente, ele me deu aqui a velocidade final, me deu o tempo, me deu a aceleração, quer saber V inicial. Ele não me deu deslocamento. E como me deu o tempo, primeiro, me deu o tempo, eu não posso utilizar Torricelli. Se ele não me deu e nem me pediu o ΔS, a variação de posição, então, nesse caso, eu vou usar a função horária. V final é igual a V inicial mais A
vezes t. Vovô e vovó ainda tricotam. Substituindo, eu fico com 30 igual a V0, que é justamente o que eu quero saber, mais a aceleração, que foi de 7, vezes o tempo, que foi de 4. Então, 30 é igual a V0, mais 7 vezes 4, 28. Vou ficar, então, com V0 mais 28, porque eu vou espelhar. Tudo isso aqui igual a 30. V0 vai ser 30. O 28 está positivo, passa negativo. E 30 menos 28, isso aqui vai dar 2 metros por segundo. Portanto, pessoal, letra B de bola. Próxima questãozinha. Agora vamos entrar aqui para uma do Enem, né? Que aí já tem um texto muito mais, longo, né? Comprido pra caramba. Mas no final, mal a gente vai usar essas informações. Mas eu vou ler, aí vocês vão pausar o vídeo, vão tentar fazer e vem aqui comigo pra gente poder fazer a resolução, beleza? Ela diz assim: o motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes. Peraí, calma, gente. O motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere 2 motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, ele leva 1 segundo a mais para atingir a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Então, pausa o vídeo, vem aqui comigo para a gente poder fazer a resolução. Ok? Vamos lá, nós temos aqui, pessoal, 2 situações. Primeiro, que eles estão aumentando 1 metro por segundo a cada segundo. Aí, eles dois vão frear com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. E o motorista atento, ele vai frear, ele vai ter uma velocidade inicial de 14 metros por segundo. Já o outro vai levar 1 segundo a mais. Gente, perceba. Se a aceleração deles é de 1 metro a cada segundo, 1 metro por segundo a cada segundo, e o atento parou ali, iniciou o processo de frenagem a 14 metros por segundo, e o outro demorou 1 segundo a mais, significa que o outro aqui, ele teve uma velocidade ali, ele parou, ele iniciou, perceba, eu estou botando o V0 por quê? Porque a velocidade de início de frenagem já foi 1 a mais que o outro, então significa que ele foi a 15 metros por segundo, porque ele demorou 1 segundo a mais. Então, significa que o carro dele acelerou 1 a mais. Aí ele quer saber qual foi a distância lá percorrida a mais do que estava desatento. Então, eu vou ter aqui 2 carros. Eu vou ter 2 caras. O atento, eu vou botar aqui, ó. O atento. E do outro lado aqui, eu vou colocar o desatento. Ó, vê se vocês vão entender isso aqui, ó. Fazendo primeiro, pessoal, o atento, perceba, ele não me deu tempo, tipo, tempo em si. Ele disse o quê? Ele falou que no início da frenagem, a desaceleração, gente, perceba, se é desaceleração é porque a aceleração é negativa, então fica menos 5 metros por segundo ao quadrado. E a velocidade dele inicial foi de 14 metros por segundo. Se ele quer parar, a velocidade final dele tem que ser 0. Perceba que ele não disse, tipo, quanto tempo que ele levou ali para sair de 14 para 0. Ele não disse isso. Ele quer saber simplesmente qual foi o deslocamento. Então, percebam aqui, olha, analisando as informações, se eu não tenho tempo, eu tenho que utilizar o quê? Torricelli, porque com Torricelli eu vou encontrar o ΔS. Torricelli, lembra lá. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS. O V0 ele fica 0, então fica 0 ao quadrado igual a 14 ao quadrado, mais 2 vezes menos 5, tudo isso vezes o ΔS. Então, vai ficar aqui 0 igual a 14 ao quadrado é 196, mais com menos 2 vezes 5, 10, 10 vezes ΔS. Vou passar o menos 10 ΔS para o outro lado, ele passa positivo, então fica 10 ΔS igual a 196,
O ΔS, pessoal, aqui para fazer rápido, né? Porque eu sei que quando eu passar para o outro lado, o 10 passa dividindo, eu só volto na casa. Isso vai ficar 19,6, certo? 19,6 metros. Foi isso aqui que o outro cara, ele caminhou, tá certo? Então, o primeiro cara caminhou isso aqui, que foi o cara que estava atento. Já o cara que estava desatento, as informações são as seguintes. A desaceleração dele é a mesma, então são os mesmos 5 metros por segundo ao quadrado, só que a velocidade de início de frenagem já foi uma a mais. Então, foi 15 metros por segundo. A velocidade final, se ele quer parar, também foi zero. Já o ΔS, eu não sei quanto é. Então, percebo, analisando as informações, eu preciso utilizar a Torricelli. V quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS. Percebam, gente, por favor, a galera tá vendo que o professor, ele está fazendo o quê? Ele está anotando todas as fórmulas sempre que está precisando, independente de ele ter anotado aqui atrás. Gente, não façam listas de exercícios como se vocês estivessem fazendo prova. Porque lista de exercício não é prova. Lista de exercício é justamente para você ficar ali um tempo mesmo, tá? Você vai precisar ficar muito tempo mesmo, não é economizar tempo. Economizar tempo, tu vai em uma prova. Aqui tu precisa fazer o quê? Cara, é o primeiro contato que tu tem com essa matéria, então arranja uma forma de tu decorar essas fórmulas. Eu vejo que tem muita gente, faz a fórmula uma vez, aprende a aplicar, mas não memoriza. Então, assim, é o mesmo que assim, desculpa o termo, a gente tem até uma expressão, assim, aqui, pelo menos na região Nordeste, a gente usa que é cagar e limpar a bunda, pô. Então, assim, tem que parar e fazer lista de exercícios como lista de exercício e não como se fosse um simulado, ok? Substituindo, eu fico com 0 ao quadrado igual a 15 ao quadrado mais 2 vezes menos 5, tudo isso vezes o ΔS. 0 igual a 225, que dá, aqui nesse caso, é o 15 vezes 15, menos 10 ΔS, passo 10 ΔS para o outro lado. Tudo isso aqui igual a 225. Portanto, ΔS, gente, quando eu passo dividindo, eu fico com 22,5 metros. Ó, eu tenho aqui o ΔS, tá vendo? Como eu quero saber quanto foi que o desatento andou a mais, eu vou pegar os 22,5 e vou subtrair dos meus 19,6. Tiro, mando para cá. Pego emprestado, mando para lá. Aí vai ficar 9, vírgula com vírgula, vírgula do mesmo jeito. 1. 11 para 9. 9, 10, 11, 2. Então isso aqui vai dar 2,9. Então esse cara aqui andou 2,9 metros a mais, portanto, se eu não errei nada, óbvio, letra A de amor, tá? Mas vocês dão uma olhada aí para ver se o professor não errou nada. Beleza? Então, gente, é isso, tá? Vou liberar vocês agora, né? Até que enfim já acabou. Vocês já estão livres de mim por hoje. Aí eu vou deixar a lista de exercícios completa no Classroom e qualquer dúvida vocês entram em contato. Lembrando que eu vou ficar na quarta-feira aí o dia inteiro presente para vocês, tá? Então, qualquer dúvida que surgir, qualquer dica que vocês quiserem solicitar, é só falar lá no WhatsApp. Okay? Então é isso. Beijo enorme no coração de vocês e a gente se vê na próxima. Valeu!